amigo torcedor vascaíno, vambora, né, para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo, né, dessa sua quarta-feira, que chega, é claro, bastante agitado nesta sua noite. Falar sobre esse primeiro dia de Renato Portaluppi, bastidores do que rolou no CT Moacir Barbosa. Tivemos aí uma quarta-feira toda de apuração, buscando entender de fato tudo o que aconteceu, buscando entender como foi no off, né, tudo o que aconteceu no CT Moacir Barbosa nesse primeiro dia de Renato Portaluppi. Mas é claro, além de trazer tudo isso também, teremos muitas outras informações e novidades para você. Um Boa Noite Gigante que chega prometendo. Mas antes de começar o vídeo, rapidinho, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Boa Noite Gigante, falando sobre como foi esse primeiro dia de Renato Gaúcho e logo em seguida falando sobre as perspectivas de Renato no Vasco para essa temporada de 2026. É importante trazer que Renato Portaluppi assinou um contrato curto com o Vasco, apenas até o final da temporada. Nesse contrato de Renato Portaluppi com o nosso Cruz Maltino, há valores de bonificações, no caso, premiações por conquistas de título, algo muito legal, inclusive, é um elogio à diretoria do presidente Pedrinho. A gente via, enquanto a 777 Partners, né, assinava um contrato de premiação a jogadores, como, por exemplo, o caso de João Vitor, né? O João Vitor tinha bonificação no seu contrato, no contrato que foi assinado entre Vasco e Benfica, bonificação caso o Vasco permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco permanecesse na Série A do Brasileirão, o Benfica receberia um valor a mais, à época 1 milhão de euros a cada permanência. Então, João Vitor chegou ao Vasco em 2024. Se o Vasco permanecesse na Série A em 2024, o Benfica colocaria nos seus cofres mais 1 milhão de euros. O Vasco permanecendo na Série A em 25, o Benfica colocaria nos seus cofres mais 1 milhão de euros. Então, a bonificação antes era por permanência na Série A. A bonificação hoje é por conquista de título. E o técnico Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, vai receber as seguintes premiações em caso de título nessa temporada com o Vasco da Gama. Premiação pela conquista da Copa do Brasil. Caso Renato Portaluppi com o Vasco conquiste a Copa do Brasil, colocará nos seus cofres 2,5 milhões de reais. Caso conquiste a Copa Sul-Americana, colocará nos seus cofres 1,5 milhão de reais. E caso conquiste o Campeonato Brasileiro, que é mais difícil, sem dúvida nenhuma, 3 milhões de reais. Como o Vasco planeja essa temporada de 2026 e como foi traçado esse planejamento ao lado, inclusive, do Renato Gaúcho, isso é uma informação apurada durante essas últimas horas de quarta-feira. Renato Portaluppi, ele trabalha no Vasco da Gama com a seguinte cabeça, né? Tem o seguinte planejamento. O Campeonato Brasileiro, o calendário do futebol brasileiro, ele terá um momento de pausa por conta, amigo torcedor, da Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer no meio do ano, até o momento, né? Se nada atrapalhar, nos Estados Unidos, Copa do Mundo de 2026. Então o Campeonato Brasileiro ele terá um momento de recesso em junho, no início de junho, tá? Exatamente no dia 1º de junho, o Campeonato Brasileiro passará por um período de recesso de 30 dias, período exatamente de um mês, e terá uma intertemporada acontecendo, amigo torcedor vascaíno, ou seja, um período de treino, um período de pausa nas competições. E exatamente nesse período de pausa das competições, principalmente do Campeonato Brasileiro, amigo torcedor Cruz Maltino, que o Vasco da Gama trabalha com a data limite. O objetivo do Renato Portaluppi nesse momento é levar o Vasco, tá, até esse início de junho, até esse período de pausa para a Copa do Mundo e fazer com que o Vasco chegue nesse momento
leve no Campeonato Brasileiro, tranquilo, uma vida mais fácil. E até olhando para a colocação, tá? O objetivo de Renato Portaluppi é colocar o Vasco da Gama até essa pausa entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Esse é o objetivo de Renato Portaluppi, acalmar os ânimos do Vasco da Gama. E para que isso aconteça, inclusive o Renato já tem até a sua estratégia montada, tá? Para esse primeiro momento de trabalho, que é fechar a casinha, né? Renato entende que o Vasco é uma equipe que joga bem, o Vasco é uma equipe que tem de fato um bom desempenho, uma equipe que consegue, e de fato é algo inegável. Você via os jogos do técnico Fernando Diniz, o Vasco pecava muito mais por não fazer gols, né? O Vasco era uma equipe eficiente, era uma equipe, melhor dizendo, efetiva, não era uma equipe eficiente. O Vasco tinha efetividade, o Vasco conseguia chegar ao ataque, produzir, mas faltava o gol. Então, diante dessa situação, o Renato Portaluppi entende o quê? O Vasco é uma equipe que consegue construir, o Vasco é uma equipe que até consegue fazer gols, mas o Vasco é uma equipe que leva muitos gols. Isso era um dos grandes problemas, inclusive, do trabalho do técnico Fernando Diniz. A quantidade de gols levados, a quantidade de gols sofridos. Então o Renato entende que hoje o trabalho ele tem que ser baseado na seguinte forma: fechar a casinha. O 0-0 é algo primordial para o Renato Portaluppi nesse trabalho que vai fazer no Vasco da Gama. É pensar em terminar um jogo sem levar gols. Se for para vencer por 1-0, que vença por 1-0. Que feche a casinha. Inclusive, tá, amigo torcedor vascaíno, se prepare, porque o início do trabalho técnico Renato Portaluppi vai ser aquele início sofrido. Jogo em São Januário, 9h30 da noite, Caldeirão lotado, um jogo que o Vasco vai fazer um golzinho numa bola, vai segurar até o final, sustentando a vitória e logo em seguida os 3 pontos. É isso que o Renato Portaluppi quer nesse primeiro momento de trabalho. Conseguindo chegar até o meio do ano entre os 10 primeiros colocados, leve, olhando para longe, de longe, né, a zona do rebaixamento, aí vai para a segunda parte do trabalho do Renato Gaúcho, que é a possibilidade de olhar para uma Sul-Americana. Renato, já no tempo do rival, ele mesmo declarou à diretoria do Flamengo o seguinte: ó, vocês querem que o Flamengo lute nas 3 competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Isso não vai acontecer, esquece, vamos focar em uma. O Flamengo quis focar em 3, deu ruim, muitos jogadores lesionados e no final Renato Gaúcho com o Flamengo não ficou com nenhum título. E esse é um dos grandes problemas que Renato Gaúcho leva, inclusive, com aprendizado. E hoje no Vasco, Renato tem um planejamento traçado. A prioridade de competição se chama Copa do Brasil. É o que o Vasco quer. É o que o Vasco da Gama vai brigar. Até porque sendo a Copa do Brasil vice-campeão, dá uma vaga à Libertadores do ano que vem. Então o Vasco olha com muito carinho, com muito cuidado a Copa do Brasil, até porque vai entrar no momento que a competição já estará mais afunilada, né, nas chamadas fases finais. Então a Copa do Brasil é o sonho, é o objetivo, é o alvo, é a força que o Vasco vai colocar para a temporada de 2026. E tem a Copa Sul-Americana. A Sul-Americana não é o objetivo, não é uma prioridade. O Vasco vai competir, o Vasco vai brigar, o Vasco vai lutar, mas está longe de ser uma prioridade. Passará a ser uma competição que o Vasco vai olhar com bons olhos se chegar no meio do ano e o Vasco conseguir estar no top 10. Estando no top 10 do Campeonato Brasileiro, estando numa situação confortável no Brasileirão, estando longe da zona do rebaixamento, aí sim o Vasco vai começar a olhar para a Sul-Americana e vislumbrar a possibilidade de título. Se o Vasco chegar no meio do ano, na pausa da data FIFA, e tiver colado no rebaixamento, a Sul-Americana vai ser completamente deixada de lado. Porque essa é a situação hoje do Renato Portaluppi. Olhar para o Campeonato Brasileiro com cuidado. O próprio Renato deixou isso muito bem claro na entrevista coletiva, que o Vasco da Gama hoje ele tem que olhar com prioridade para o Brasileirão. Então, esse é o planejamento do Vasco para a temporada de 2026, pelos olhares do técnico Renato Portaluppi. Inclusive, a expectativa é que haja uma mudança também com relação à braçadeira de capitão. Renato Portaluppi é um profissional que não gosta de que goleiro seja o capitão de suas equipes, tá? Isso é um padrão do técnico Renato Portaluppi, então a expectativa é que no Vasco da Gama, hoje o capitão é o Léo Jardim, haja essa mudança, de que a braçadeira que hoje está no braço do goleiro Léo Jardim passe para outro jogador, diante da bola que está jogando, da liderança que está exercendo. Thiago Mendes possa vislumbrar ser o novo capitão do Vasco da Gama, tem grande chance disso acontecer, tá? Com relação a campo e bola, com relação aos bastidores, né? Renato foi à academia do CT Macir Barbosa, teve um momento rápido de 2 a 3 minutos de conversa com o elenco, não foi algo muito demorado, foi uma conversa que teve a presença também do presidente Pedrinho, do diretor técnico Felipe e do diretor executivo Admar Lopes.
Logo após esse momento de conversa, os jogadores foram a campo, tá? O trabalho em campo ele foi conduzido por Renato Gaúcho, ao lado de seus dois auxiliares, o Alexandre Mendes e também o Marcelo Salles, mais conhecido como Fera. O Fera, antes de auxiliar do Renato, era preparador físico, tá? Antes de ser auxiliar técnico, inclusive não apenas do Renato, era preparador físico, então entende muito da questão fisiológica, passou um pouco para os atletas como será o planejamento fisiológico para a temporada de 2026, já o Alexandre Mendes, perdão, passou a chamada parte metodológica, a parte de metodologia, né? Como será o trabalho de Renato Portaluppi no Vasco, olhando a parte de tática, que foi passada exatamente pelo Alexandre Mendes. Então, Renato Portaluppi sempre de olho, mas o trabalho dele é muito focado no Alexandre para a parte tática, já o Marcelo para a parte fisiológica. Então, amigo, a situação hoje, Renato Portaluppi, é exatamente essa. Renato está muito animado, Renato está muito empolgado, muita coisa vai acontecer. O Renato ficou muito feliz com a estrutura do CT Moacir Barbosa. Renato Portaluppi, que veio para o Vasco em 2008, treinava em São Januário. Vasco da Gama que infelizmente não tinha nenhuma estrutura. Recentemente se ouvia, né, do Vasco, clube completamente largado. Hoje o Vasco é um clube que entrega uma estrutura. E o Renato foi conhecer a estrutura do CT Moacir Barbosa e ficou, de fato, amigo torcedor Cruz Maltino, muito feliz com o que viu, muito assustado positivamente com a estrutura do CT Moacir Barbosa, tá? A sala de imprensa, o vestiário. Renato hoje, inclusive, almoçou no Vasco da Gama por conta da estrutura que o Vasco hoje entrega como instituição. Então, assim, muito legal, de fato, ver um técnico que chega e se surpreende positivamente com a estrutura. É importante lembrar que em 2023, quando o Ramon Dias chega ao Vasco da Gama, ele surpreende também. Entretanto, de uma forma negativa com a estrutura à época que era entregue, né, pela gestão passada. Então, hoje, se tratando de Renato Portaluppi, fechando os bastidores que aconteceram nessa quarta-feira, foi exatamente isso. Renato muito empolgado, um torcedor muito empolgado, então vamos esperar porque com certeza será um ano bem legal para todos nós com Renato Gaúcho. Tá empolgado também? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa quarta. Já já eu tô de volta com ainda mais informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.